Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo cubano, impulsionadas pela grave crise sanitária, econômica e de abastecimento da ilha, agravada pela pandemia da Covid-19, no que já é o maior protesto da história recente do país. Pela primeira vez, em mais de 60 anos, pessoas protestam em cerca de 20 vilarejos e cidades em toda a ilha, gritando liberdade e abaixo a ditadura. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. As ruas de Havana e várias cidades de Cuba enfrentam as maiores manifestações contra o governo desde o Maleconazo, de 1994. Protestos massivos na capital cubana que marcaram a década de 90. Mais uma vez, o estopim para a manifestação de 2021 foi a grave escassez e miséria sofrida pelos habitantes da ilha, agravadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Protestos a favor da liberdade foram ouvidos em Havana Velha, coração da capital do país, bem como em outras cidades de Cuba, amplificados pelas redes sociais, que nos últimos meses têm abalado o cenário político cubano. Segundo depoimentos de jornalistas locais, vídeos e imagens difundidas nas redes sociais, centenas de cubanos saíram às ruas e rapidamente circulou o rumor de que outras cidades do interior do país estavam começando a aderir ao protesto. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fez um pronunciamento na televisão, culpando os Estados Unidos e sua política de sanções pela piora da situação econômica e por incentivar protestos no país. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. A faísca dos protestos começou no dia 11 de julho, na pequena cidade de San Antônio de Los Baños, em Havana, onde centenas de pessoas saíram às ruas para protestar contra os longos apagões de eletricidade e exigir que as autoridades as vacinassem contra a Covid-19. Logo em seguida, as demandas se transformaram em gritos por liberdade e demandas por mudanças políticas. O protesto chegou ao Facebook em poucos minutos e foi transmitido ao vivo, gerando convocatórias para mais manifestações nas redes. Nos últimos dias, os casos positivos de Covid-19 e os mortos pela pandemia se multiplicaram exponencialmente, colocando províncias como Matanzas à beira do colapso de saúde. O presidente cubano afirmou que não serão permitidas provocações e pronunciou a famosa frase que era a mantra de Fidel Castro: "A rua é dos revolucionários". Segundo Díaz-Canel, nenhum contra-revolucionário tomará as ruas. Logo, surgiram na internet notícias de manifestações simultâneas nas cidades de Palma Soriano, em Santiago de Cuba, em Alquizar e em outros lugares. Algo absolutamente inédito no país, e também ocorreu uma chamada em frente ao Instituto Cubano de Rádio e Televisão. Essa manifestação foi feita pelo 27N, grupo de artistas que no final do ano passado protestou pedindo liberdade de expressão e ao fim do assédio à oposição e criadores dissidentes. A manifestação do ICRT, da qual participaram dezenas de pessoas, produziu uma contra-manifestação que culminou num ato de repúdio e detenção de todos os protestantes por parte da polícia cubana. Milhares de pessoas também se reuniram no Parque da Fraternidade, próximo ao Capitólio, que viram a convocatória dos protestos nas redes sociais. Em Cárdenas, uma das cidades mais afetadas pelo atual surto do coronavírus, uma patrulha policial foi derrubada. No pano de fundo, o grande descontentamento popular com a crise que atravessa o país, com filas de horas para comprar artigos de primeira necessidade e um quadro muito agudo de escassez de medicamentos. Depois de percorrer as ruas de San Antônio de Los Baños, o presidente cubano foi à televisão e falou sobre o que estava acontecendo. Afirmou que o fio condutor de tudo, para além das graves dificuldades derivadas da ineficiência da economia cubana, foi o ressurgimento do embargo norte-americano. Segundo ele, os Estados Unidos começaram a intensificar uma série de medidas restritivas, de aperto do bloqueio e da perseguição financeira ao setor energético, a fim de sufocar a economia cubana. De maneira geral, existem 3 pontos-chave para entender a atual crise cubana. Os protestos na ilha parecem ser o resultado do esgotamento acumulado da população. Esse esgotamento aumentou nos últimos meses com uma das maiores crises econômicas e de saúde que a ilha viveu desde o início dos anos 90, após o colapso da União Soviética.
O gatilho para a situação atual parece ser, de fato, um misto da gravidade da situação da pandemia do coronavírus e das medidas econômicas do governo, que tem dificultado cada vez mais a vida em Cuba. A ilha manteve a pandemia sob controle nos primeiros meses de 2020, mas houve um recrudescimento de casos nas últimas semanas que a levou a estar entre os locais com mais casos registrados em relação à população na América Latina. Somente em um dia, a ilha registrou oficialmente 6.000 casos e 31 mortes, embora vários grupos de oposição denunciem que os números não refletem a situação real e que muitas mortes por Covid são atribuídas a outras causas. Durante a última semana, o país quebrou seus recordes diários de infecções e mortes, o que levou, segundo relatórios, ao colapso de vários centros de saúde. Vários cubanos foram entrevistados e afirmaram que seus parentes morreram em casa sem receber atendimento médico ou em hospitais por falta de médicos. Esses casos começaram a se multiplicar nas redes sociais nos últimos dias, viralizando hashtags como SOS Cuba e SOS Matanzas, solicitando ajuda internacional e uma intervenção humanitária diante da situação crítica com o coronavírus na ilha. Milhares de cubanos aderiram à iniciativa, enquanto vários vídeos de hospitais superlotados circulavam na internet. Em seu pronunciamento à nação, o presidente cubano considerou que a situação atual é igual à de vários países, e que chegou tarde a Cuba porque o governo havia conseguido controlar o vírus. Também destacou que Cuba produz suas próprias vacinas contra o coronavírus, embora a administração das doses ainda seja limitada na maioria das províncias. A situação da Covid está particularmente mais difícil na província de Matanzas, com uma taxa de 1.300 infectados por 100.000 habitantes, recentemente, o que levou à tomada de medidas de emergência, como o envio de membros da Brigada Médica Henry Reeve, que Cuba geralmente envia em missões internacionais quando ocorrem desastres humanitários. Tal brigada nunca havia sido implantada dentro do país antes. O coronavírus teve um profundo impacto na vida econômica e social da ilha. O turismo, um dos motores da economia cubana, está praticamente paralisado. Além disso, há inflação crescente, apagões e escassez de alimentos, medicamentos e produtos básicos. No início do ano, o governo propôs um pacote de reformas econômicas que aumentou os salários, mas também acarretou na disparada dos preços. Economistas estimam que eles podem subir entre 500% e 900% nos próximos meses. Dada a falta de liquidez em moeda estrangeira, o governo promoveu desde o ano passado a criação de lojas onde só se pode comprar com contas em moedas livremente conversíveis. Dessa maneira, alimentos e bens de primeira necessidade acabam sendo vendidos em moedas nas quais a população não recebe seu salário. A pandemia também foi sinônimo de longas filas para os cubanos comprarem produtos como óleo, sabonetes ou frango, e cortes de energia tornaram-se cada vez mais frequentes. Os medicamentos básicos tornaram-se escassos tanto nas fábricas como nos hospitais, e em muitas províncias houve a venda de pão à base de abóbora por falta de farinha de trigo. Os cubanos entrevistados pela BBC News afirmam que em alguns centros médicos não há nem aspirinas para reduzir a febre. Enquanto isso, também houve surtos de sarna e outras doenças infecciosas na ilha. No mês passado, o governo decidiu aceitar temporariamente dólares à vista, principal moeda que os cubanos recebem nas remessas, medida que é vista pelos economistas como a mais restritiva imposta à divisa americana desde que foi penalizada pelo governo de Fidel Castro. O governo cubano atribui a atual situação econômica ao embargo dos Estados Unidos. Quase 30 anos depois do que foi conhecido como o Maleconazo, o cenário é muito diferente. Se no governo de Fidel Castro o acesso à internet na ilha era restrito, seu irmão e sucessor, Raul Castro, deu passos inaugurais que levaram a uma maior conectividade. Em 1994, cubanos em outras províncias nem sabiam o que tinha acontecido na capital. Hoje, a população tem utilizado das redes sociais para denunciar seu incômodo com o governo, a tal ponto de, em algumas ocasiões, as autoridades usarem seus meios de comunicação oficiais para emitir posicionamentos sobre tais comentários. Grande parte da população, principalmente os jovens, tem acesso ao Facebook, Twitter e Instagram, que também são seus principais canais de informações sobre o discurso oficial da mídia estatal. O acesso à internet também levou ao surgimento de vários meios de comunicação independentes que se debruçam sobre assuntos que geralmente não apareciam na mídia oficial. E assim, se tornaram o canal para que artistas, jornalistas e intelectuais reivindiquem seus direitos ou convoquem protestos. Outra manifestação organizada por meio das redes sociais aconteceu em novembro do ano passado,
depois que a polícia invadiu a casa de alguns jovens artistas em greve de fome. E agora, as redes sociais também foram o meio em que se espalhou a notícia do protesto de San Antônio, além de ter sido a ferramenta usada para a organização da manifestação. O governo cubano garante que as redes sociais são utilizadas pelos inimigos da revolução para criar estratégias de desestabilização que seguem os manuais da CIA. Embora para muitos os protestos fossem um tanto previsíveis, o que deve acontecer agora é incerto. Cuba enfrenta um cenário sem precedentes de manifestações e repressão policial. Será preciso observar como o governo e os cubanos vão reagir. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!